Nietzsche está anunciando aqui já a crise de todos os valores da modernidade. Ele está anunciando isso aqui nesse texto. E aí a humanidade vai precisar de novos valores, né? Aí que entra a ideia do eterno retorno, como vocês têm visto já nas últimas aulas, certo? Quando Zaratustra novamente se achou em terra firme, né? Então ele estava lá no navio, né, com os marinheiros, vocês se lembram, né? Foi o que a gente viu na última aula. Agora ele desembarcou, né? E antes dele chegar lá na caverna dele, né, ele vai passar pela cidade. E ele vai constatar que tudo se tornou menor, ou seja, essa humanidade, né, da nossa época é uma humanidade, então, cada vez menor. Então, quando Zaratustra novamente se achou em terra firme, não foi diretamente para sua montanha e sua caverna. E sim percorreu muitos caminhos e fez muitas perguntas, e se informou sobre isso e aquilo, de tal modo que disse de si mesmo, gracejando: eis um rio que faz numerosas curvas e retorna à fonte. Pois ele queria saber o que havia sucedido com o ser humano naquele meio tempo, se este se tornara maior ou menor, né? Então ele voltou lá para a cidade, né? E ele constatou, né? Vocês vão perceber durante o texto que o ser humano não se tornou maior, né? Se tornou menor, né? E certa vez enxergou uma fileira de casas novas, admirou-se e disse: que significam essas casas? Em verdade, nenhuma grande alma as pôs ali como símbolos de si própria. Ou seja, não são símbolos, né, de uma alma forte, né, de uma alma grande. É o contrário, né? São casas pequenas. Uma criança idiota as tirou de sua caixa de brinquedos, casinhas, né? Então que outra criança as pusesse de volta na caixa. E esses aposentos e câmaras, será que homens podem entrar e sair deles? A palavra homens, né, está aqui grifada, né, no sentido de virilidade, né, no sentido de força. Será que homens, então, assim, né, com essa virilidade, né, homens corajosos podem entrar e sair deles, desses aposentos e câmaras, né, porque são casinhas tão pequenas, né, que aqueles que são fortes, né, corajosos, será que podem entrar e sair, né, desses aposentos e câmaras? Parece-me feitos para bonecas de seda, né, uma outra imagem, né, ou metáfora que ele está usando aqui, né? Algo mais delicado, né? Algo mais enfraquecido nesse sentido. Ou para gatos gulosos que também se deixam degustar. E Zaratustra permaneceu parado e refletido. Por fim disse, com tristeza: tudo ficou menor, né? Então ele retornou então lá para a cidade, né? E aí ele constatou isso. O que aconteceu então, né? Naquele meio tempo, o ser humano se tornou menor. Esse ser humano tornado menor, né, é o ser humano domesticado pela Morã. Esse ser humano da nossa época, né, da modernidade, da má consciência, que reprime, né, os seus instintos. Então tudo se tornou menor. O Nietzsche até chega a dizer lá no Crepúsculo dos Ídolos, né, com relação aos melhoradores da humanidade, tem um capítulo lá, né, no livro Crepúsculo dos Ídolos, sobre os melhoradores da humanidade. Melhorar o homem é tornar o homem menor, é isso, diz o Nietzsche, né, é tornar o homem domesticado, isso que é melhorar, né, o homem, que é a moral do rebanho. A doutrina da igualdade é esta: se todo mundo for domesticado, né, ninguém vai fazer mal para ninguém, certo? Então, o que acontece segundo Nietzsche? Então aí não tem mais nenhum forte, não tem ninguém que põe o coração naquilo que faz. Inclusive ele vai dar uma indicação para isso, né? Se livre desse meio querer, né? Está no texto aqui, a gente vai voltar, ele fala sobre esse meio querer, e coloca o seu querer inteiro, né, em algo que realmente dá o mais alto sentimento. Então tudo se tornou menor justamente porque existem os meios quereres, certo? Em toda a parte vejo portões mais baixos, são casinhas, né?
Quem é de minha espécie, entendeu? Ainda passa por eles, mas tem de se abaixar, né? Zaratustra então não se confunde com eles, né? Então quem é da espécie de Zaratustra vai ter que se abaixar, né, para poder entrar nas casinhas. Quando estarei de volta à minha terra, né, onde não mais terei de me abaixar? Terra que na verdade ali é a montanha, né, lá na caverna. De me abaixar diante dos pequenos, né, porque lá caminhando, né, ele tem que se abaixar diante dos pequenos. Então ele diz, né, quando estarei de volta à minha terra, onde não mais terei de me abaixar? Ele está caminhando, né, para voltar lá para a solidão dele. E Zaratustra suspirou, né, na distância. Nesse mesmo dia, porém, ele proferiu seu discurso sobre a virtude que é pequena, que é a virtude moral, que a gente tem visto isso, né, desde o início, no prólogo, né, quando ele vai falar sobre as virtudes, né, os meios quereres. A gente tem visto isso desde o início, certo? Agora ele vai falar sobre o discurso da virtude que é pequena. Ando em meio a esse povo e mantenho os olhos abertos. Olha o que ele vai dizer aqui. Eles não me perdoam que eu não tenha inveja de suas virtudes. Olha isso aqui, certo? Ou seja, esse homem de rebanho, né, pequeno, tornado igual, enfim, ele acaba não perdoando quem, no caso aqui é o Zaratustra, né, quem não tem inveja das virtudes deles, certo? Como, né, você não tem inveja das minhas virtudes? Você não quer as mesmas coisas que eu quero, né? Eu investi tanto meu tempo, né, e a minha energia nisso aqui, e você não inveja isso aqui, certo? Como é que pode isso ser uma ofensa, né, para o homem de rebanho, né? Nossa, eu me matei para comprar esse carro de luxo, para poder ser um sujeito muito bem sucedido, e você não tem inveja disso? Isso é uma ofensa para o homem de rebanho, né? Então é isso que o Zaratustra está dizendo. Como tudo se tornou menor e ele não é igual, né, a esses homens pequenos, ele diz: ando em meio a esse povo e mantenho os olhos abertos. Eles não me perdoam que eu não tenha inveja de suas virtudes, porque são virtudes morais, certo? Eu fiz uma anotação aqui, né, o ressentido, né, para sentir-se superior, precisa ser invejado. Olha isso aqui. Então o ressentido, ele, para se sentir superior aos outros, ele precisa ser invejado. Aí, alguém não o inveja, isso é uma ofensa, certo? Então, ele não vai perdoar, né, o ressentido, aquele sujeito que não inveja, né, as virtudes dele. Eles procuram me morder, porque eles falam que para pessoas pequenas são necessárias virtudes pequenas. Olha isso, Nietzsche não pediu licença mesmo, né, dando uma pancada atrás da outra, né? Eles procuram me morder, né, olha só o ódio, né, do ressentimento, porque eles falam que para pessoas pequenas são necessárias virtudes pequenas, né? E porque me é difícil aceitar que pessoas pequenas sejam necessárias. É difícil aceitar, né? Mas elas são necessárias, né? Para que surja o além do homem, né? Para que surja algo além disso aqui. Elas são necessárias, né? Necessárias inclusive para os fortes, né? No sentido de que essas pessoas pequenas, né, a ideia nietzschiana, né, que o niilismo ele só vai ser superado pelo homem niilista. Não é algo de fora que vai superar, né, fazer a humanidade superar o niilismo, né? São justamente os homens niilistas, as pessoas pequenas, ou delas, né, que haverá, isso não está garantido, mas que é algo necessário, né, que haja a superação do niilismo, né? Por isso que eu falei para vocês ouvirem depois o áudio desse encontro filosófico, né, que é disso que eu trato também, né, sobre a superação do niilismo, quando o niilismo chega lá no seu extremo, que é o que ele já anuncia nesse texto, que é o cansaço dessa doutrina, né, do sacrifício, da pequena felicidade. A humanidade se cansa disso. Aí é necessário que isso seja superado, certo? Enfim, então ele está dizendo, elas procuram me morder porque eles falam que para pessoas pequenas
são necessárias virtudes pequenas, certo? E porque me é difícil aceitar que pessoas pequenas sejam necessárias. Ainda pareço o galo num quintal novo, que mesmo as galinhas procuram bicar. Está mostrando todo o ódio então do rebanho, né? Mas nem por isso leva a mal essas galinhas, né? Então ele, Zaratustra, não tem um ressentimento, né, contra as galinhas, né, que também é outro símbolo, né, que ele está usando nesse trecho aqui, né? Até as galinhas procuram bicá-lo, né? Sou polido com eles, né? Então ele não tem ódio, né, para com eles, e com todos os pequenos aborrecimentos, certo? Ou seja, ele é polido com eles, né, e também com todos os pequenos aborrecimentos deles, né? Ser espinhoso com o que é pequeno parece-me uma sabedoria de ouriço. Ou seja, ele não vai ser um porco-espinho, né? Não vai querer afastá-los. Ser espinhoso com o que é pequeno, né, parece-me uma sabedoria de ouriço, né? Uma casca, né, espinhosa, né? O que ele não é, o Zaratustra. Ele é polido, certo? Ele não odeia eles, né? Não chega então a ter uma postura ressentida para com eles. Então ele é polido e não é então espinhoso para com eles, porque isso é uma sabedoria de ouriço. Todos eles falam de mim quando se sentam ao redor do fogo à noite. Eles falam de mim, mas ninguém pensa em mim. Ou seja, ninguém pensa nos ensinamentos do Zaratustra. Acho que vocês se lembram num texto que a gente viu aqui, que é a hora mais quieta, quando ele se despede dos discípulos, né? Aí existe lá algo nele, né, que fala, né, sem voz, né? E ele diz assim, né, para isso que algo nele fala sem voz, né? Eu não movi ninguém, né? Ou seja, aquilo que ele distribuiu não teve efeito nenhum. Ou seja, as pessoas, né, elas falam dele, né, Zaratustra, mas ninguém pensa nele, ou seja, na sabedoria dele, porque isso leva um tempo. Ele sabe disso. Sempre lembrando que o Zaratustra aqui é o Nietzsche, falando o tempo inteiro, certo? Então existe um tempo para essa sabedoria ser digerida. Vocês vão ver isso, por isso que no final do texto, né, esse texto que a gente está vendo aqui, ele chega a dizer, né, a hora deles está chegando e a minha hora também está chegando. Ou seja, quando existir a crise de todos os valores, quem é que surge então no jogo, né? Nietzsche. Ele está falando disso, né? Está falando dele, Nietzsche, né? Agora vamos começar, o que aquele cara falou mesmo, certo? Porque agora existe uma crise de todos os valores, né? O grande cansaço da civilização, né? Mas aquele cara já anunciava isso lá no século XIX, então vamos agora começar a ouvir o que aquele cara falou, né? Mas ainda que eles não têm tempo para o Zaratustra, eles não têm tempo para o Nietzsche, eles querem as virtudes pequenas, eles querem as suas pequenas felicidades, certo? Nietzsche não nos dá isso, essas pequenas felicidades, então nós não temos tempo para Nietzsche, vamos deixá-lo de lado. Então ele está anunciando aqui o seguinte: com a crise de todos os valores, aí chega a doutrina nietzschiana. Ele está falando disso aqui, certo? Bom, desde então, né, desde o século XIX até hoje, a gente tem muitos sinais, né, sobre isso que Nietzsche está dizendo. Cansaço, a crise de todos os valores, mas sempre entendendo como algo positivo, segundo Nietzsche, para poder ter uma reinvenção da humanidade, com novos valores, certo? Uma destruição dessa forma. Sou polido com eles, né, e todos os pequenos aborrecimentos. Ser espinhoso com o que é pequeno parece-me uma sabedoria de ouriço. Todos eles falam de mim quando se sentam ao redor do fogo à noite. Eles falam de mim, mas ninguém pensa em mim. Olha o que ele vai dizer. É este o novo silêncio que aprendi. Então ele doou algo, a sabedoria. Nietzsche diz lá, logo no início do Ecce Homo, né, que é a autobiografia dele, logo no início. Ele diz assim: sinto que eu não existo, né? Mas não deixei de dar testemunha de mim, que era a obra dele. A obra já estava pronta, né? Porque esse foi o último livro do Nietzsche, né?
finalzinho de 1888, né? O Ecce Homo. Então, a obra já estava pronta, mas ele diz, olha, não existo, né? Não existo. Então, é o silêncio, né? O silêncio em torno da obra. A obra estava lá, né? Mas o silêncio. Então, ele diz, é este o novo silêncio que aprendi. Seu barulho ao meu redor estende um manto sobre os meus pensamentos. Então, falam dele, né? Mas não pensam nele. É isso. Não pensam, então, na sabedoria dele. Então, seu barulho ao meu redor estende um manto sobre meus pensamentos. Eles fazem alvoroço entre si. Que quer de nós essa nuvem sombria? Cuidemos que não nos traga uma peste. Né? Isso o rebanho falando sobre o Zaratustra. Né? E há pouco uma mulher puxou para si o filho, que vinha em direção a mim. Levai as crianças, gritou ela. Olhos assim queimam as almas das crianças. Eles tossem quando falam. Acham que tossir é uma objeção contra ventos fortes. Nada adivinham do rugir de minha felicidade. Então, todos eles então temem, né, Zaratustra. Ele está usando aqui vários modos de falar, né, esse temor, né, como se Zaratustra então pudesse trazer uma peste, levar as crianças, né, senão olhos assim queimam as crianças. Enfim, eles tossem quando falam, né, acho que tossir é uma objeção contra ventos fortes, nada adivinha do rugir de minha felicidade. Olha só, ainda não temos tempo para Zaratustra, por isso que eles não pensam nele. Eles têm outras coisas para fazer, certo? Que são as virtudes morais, para obterem o quê? Uma pequena felicidade, como está lá no prólogo, né? Passou uma pequena felicidade, já olham já em busca de uma outra pequena felicidade. Então, enquanto isso funciona, eles não têm tempo para o Zaratustra, certo? E a gente poderia dizer, mas pô, o Nietzsche não está sendo tão lido por aí, né? As pessoas não estão consumindo a obra nietzschiana e tal, agora elas têm tempo para o Zaratustra? Mas a gente começa a dizer, qual Nietzsche que elas estão tendo acesso, certo? Será que é o Nietzsche para estressados, né? Como é um livro, inclusive com esse título, né? Isso, exatamente isso. Então, geralmente é o Nietzsche já adaptado ao mercado, né? Que a gente encontra mais por aí, certo? Então, será que essa humanidade agora tem tempo, de fato, para a sabedoria nietzschiana? Claro, existem as exceções, né? E talvez com o passar do tempo, né, havendo a crise dos valores, que me parece que é algo que é claro isso que a gente está vendo, né, essa crise dos valores, provavelmente também a obra nietzschiana talvez comece então a ter já um outro modo, né, de afetar as pessoas. Não só Nietzsche para estressar, mas talvez começar a entender mesmo o que esse cara realmente falou lá, né, mesmo, certo? Enfim, então a visão que Nietzsche tinha, inclusive da obra dele, da receptividade da obra dele, ou seja, não era para a época dele, era justamente para décadas ou até séculos, né? Porque ele no final, quase no finalzinho do livro Genealogia na Moral, ele até chega a dizer que o cristianismo como dogma já morreu, que é a morte do Deus cristão. Deus cristão já morreu, certo? Só que o cristianismo como moral tem mais 2 séculos para acabar. O que é o cristianismo como moral, que ele está dizendo? Que é isso aqui, essa moral da igualdade, da compaixão, né? De reprimir os instintos, certo? Bom é todo aquele que reprime os instintos, que age de acordo com as virtudes morais, certo? Isso tem 2 séculos, segundo ele, para poder acabar. Já passou um século. Porque ele está entendendo justamente que aí existe justamente esse cansaço crescente. E aí o cristianismo acaba com o moral, já que como dogma ele já foi. Certo? Para aí, se a humanidade puder, né, viver com novos valores. Mas enfim, voltando lá. Então ainda não temos tempo para Zaratustra. Assim objetam, né? Olha, a gente não tem tempo para Zaratustra ainda. A gente tem ainda muitas pequenas virtudes, enfim. Então Zaratustra não nos interessa ainda. Mas que importa um tempo que não tem tempo para Zaratustra? Ou seja, o que importa para Nietzsche? Certo? De só vou produzir a obra se essa obra for lida
para o homem da época dele. Ele não está preocupado com isso. Então, que importa um tempo que não tem tempo para Zaratustra, certo? Ele não está preocupado com isso. Está preocupado em doar, né? Em gerar obra. E mesmo quando me elogiam, como poderia eu adormecer com o seu louvor? Né? O perigo, né, do elogio vindo do homem de rebanho, né? Olha o que ele vai dizer: um cinturão de espinhos é para mim seu louvor, arranha-me também quando o retiro. Ou seja, o louvor vindo do homem de rebanho é uma captura. E isto igualmente aprendi com eles: o louvador se porta como se retribuísse, mas na verdade quer receber mais, né? Ou seja, o louvador, né, ele se porta como se retribuísse, ou seja, louvando, certo? Mas ao louvar ele quer receber mais, ele quer parasitar ainda mais o forte, como ele diz lá no texto da virtude dadivosa, o olhar do gatuno, né, do parasita, que diante do forte ele quer sempre sugar o forte. Então, ao louvar, na verdade, esse homem de rebanho, ele quer, no fundo, receber mais, sugar o forte, entendeu? Isso está lá no texto da virtude dadivosa. Inclusive o áudio, né, desse texto eu enviei para vocês. Então esse que é o parasita. Perguntai a meu pé se lhe agrada sua maneira de louvar e atrair. Em verdade, nesse compasso e tic-tac, ele, né, que é o pé, né, dele, Zaratustra, não gosta de dançar nem de ficar parado. Então, perguntai a meu pé se lhe agrada a sua maneira de louvar e atrair. Ou seja, o fraco, ele quer enfraquecer o forte, louvando, atraindo, certo? Sugando. E aí o pé do Zaratustra, que é um pé de dançarino, certo? De quem é leve, poderia ser, sendo atraído pelo louvor do homem de rebanho, a ter já um compasso, né, um compasso e tic-tac, né? Tic-tac é um automatismo, deixa de dançar, deixa de ser leve. O pé do Zaratustra, né, passa então a ter esse tic-tac, como um relógio, né, como algo mecânico, é isso, viver de uma maneira mecânica como homem de rebanho, sendo atraído pelo homem de rebanho. Então, em verdade, nesse compasso e tic-tac, ele, que é o pé dele, né, não gosta de dançar nem de ficar parado. Então, os pés de Zaratustra dançam, né, só que sendo atraídos, os pés dele, né, poderão, né, ter esse tic-tac, viver de modo mecânico, como homem de rebanho. Então, o louvor, né, o elogio é muito perigoso. Então, o que Nietzsche está querendo destacar aqui, né, por isso que no texto lá do Caminho do Criador, ele diz lá que você só se torna criador quando você colocou a vida como vontade de potência acima do elogio e da censura. Se o elogio e a censura ainda colam em você, ainda há algo de rebanho em você, certo? Isso está lá no texto do Caminho do Criador. Aí ele diz: para a pequena virtude gostariam de me atrair e louvar. Ou seja, olha o perigo aqui do forte ficar fraco. Para a pequena virtude gostariam de me atrair e louvar. Tudo isso que ele está dizendo, ele vai desenvolver lá na genealogia da moral, tá? Porque a genealogia da moral veio depois, tá? Do Zaratustra. No sentido justamente de que o homem enfraquecido, ressentido, não tolera quem é forte. Como ele falou antes, né? Não inveja as virtudes desse sujeito enfraquecido. Como é que ele vai se vingar? Tornando o forte fraco, certo? Então ele vai louvando, né? E vai parasitando, vai sugando até ele ficar fraco. Isso, ele desenvolve isso lá na genealogia da moral, né? Mas isso vem antes da genealogia da moral. Então ele diz: para a pequena virtude gostariam de me atrair e louvar. Ou seja, aquele que é forte vai viver já como homem de rebanho, vai viver sob uma pequena virtude. Olha só, ao tic-tac da pequena virtude gostariam de persuadir meu pé. O automatismo da pequena virtude. Você faz isso, você ganha isso. Tem a recompensa.
um tapinha nas costas, certo? É o meio querer, só faço se eu tiver a recompensa. É isso. Então, isso que é o tic-tac, né? Se vive de uma maneira mecânica. Faço já esperando a recompensa. Então, esse é o perigo do louvor vindo do homem ressentido de rebanho. Aí ele diz: ando em meio a esse povo e mantenha os olhos abertos. Importante, manter os olhos abertos para não ser seduzido, né? Enfraquecido pelo homem de rebanho. Eles ficaram menores e se tornam cada vez menores. Mas isso se deve à sua doutrina da felicidade e da virtude. Lembrando que o Nietzsche não nega a felicidade, certo? A felicidade para ele é diferente dessa felicidade moral, né? É justamente uma superação de um obstáculo, de uma resistência, esse transmuto que chega e ficou mais forte. Que é inclusive também o que ele diz aqui sobre o cozinhar o acaso da panela, certo? Ao efetuar isso, você experimenta uma felicidade com a sua potência. Essa felicidade não é moral. O que ele está justamente dizendo aqui é a felicidade moral. Então, mas isso se deve à sua doutrina da felicidade e da virtude. Por isso que se tornaram menores. Ele diz: é que são modestos também na virtude, pois querem o bem-estar, que é um valor caro, né, a nossa época, né, o bem-estar, certo? Quem poderia ser contrário ao bem-estar? Né? Nietzsche, contrário ao bem-estar. Lembrando que não é uma questão de brigar com as palavras, você pode chamar de bem-estar outra coisa. Mas o que ele está criticando aqui no bem-estar como um valor moral, né, é justamente aqui o bem-estar como uma ausência de conflito de forças, de tensão de forças, certo? Então é que são modestos também na virtude, pois querem o bem-estar. Mas somente a virtude modesta condiz com o bem-estar. Tem até um programa de televisão chamado Bem-Estar, né? Na Globo, né? Tem um programa, né? De manhã, né? Bem-estar, né? Então, quem é contrário ao bem-estar, né? Ou seja, que é a questão, né? O que Nietzsche está querendo dizer aqui, na verdade, é que se quer o bem-estar, né? Justamente porque se pretende uma ausência de conflito, de tensão, de acaso, de dor, certo? Então eu quero o bem-estar, eu quero o conforto. Quem é que não quer comodidade, certo? Só que aí diz o Nietzsche: quanto mais comodidade ou quanto mais bem-estar, mais há um estímulo das forças reativas, forças de conservação. As ativas, que são forças de criação, elas se mantêm interiorizadas. Tem um fragmento póstumo dele, eu vou trazer aqui só de memória, né, mas a ideia é esta, que ele diz assim, que a penúria, né, ela pode ser extremamente interessante porque ela mobiliza forças de criação. Você não vai se desperdiçar, diz o Nietzsche. Quando você tem essa comodidade, tudo está na bandeja, né, para que você vai mobilizar as forças de criação? Então aí você não se cuida. Aí a penúria, diz ele, né, faz o sujeito, ele é forçado a não se desperdiçar. Certo? Muita gente só age se for coagido, né? Ou seja, numa situação mesmo de pressão, né, para poder ter que resolver um problema, certo? Então, esse valor, né, que é o bem-estar, né, ou a comodidade, condiz, portanto, com pessoas pequenas. É isso que está dizendo Nietzsche aqui. Isso, então, é nocivo para ele, porque não faz a gente mobilizar as forças de criação. Enfim, então ele diz, que são modestos também na virtude, pois querem o bem-estar. Mas somente a virtude modesta condiz com o bem-estar. Porque ele fala sobre uma outra virtude, que é a que você inventa quando você inventa o seu próprio bem. Então aí você é virtuoso. Você se lembra, a gente viu isso no curso, né? Se você tem uma virtude, essa virtude não tem em comum com ninguém. É a sua virtude, porque é o bem que você inventou, porque é o querer inteiro. Então vocês podem relacionar, então, para isso ficar um pouco mais didático, ao que ele está dizendo aqui,
com relação à virtude de pessoas pequenas. Essas virtudes de pessoas pequenas são as virtudes onde existem os meios quereres. Só faço porque tem a recompensa, certo? Só faço porque vou ter uma comodidade, eu vou ter um bem-estar. A virtude que não é uma virtude moral para ele, que é a virtude que você inventa, é quando você faz isso com um querer inteiro, que te dá o mais alto sentimento. Aí sim, certo? Aí o elogio e a censura não colam mais sobre você. Pode censurar, pode louvar também, como ele está dizendo aqui. Isso não me diz respeito, porque eu sigo fazendo algo justamente que me dá o mais alto sentimento, certo? Enfim, então avançando, né? Sem dúvida, também aprendem a caminhar à sua maneira e caminhar para frente. Isso chama o seu claudicar, né? Então eles vão capengando, né? Claudicando, andando, né, para frente, mas de modo meio torto, né? Sem segurança de si, né? Assim se torna um obstáculo para todo aquele que tem pressa, como ele, né, Zaratustra, né? Tem pressa em que sentido aqui? De acelerar esse processo do niilismo. Existe um texto do Nietzsche, não me lembro exatamente qual é o livro, mas eu sei que ele diz isso, que não devemos nos opor a esse processo do niilismo. Qual é o processo do niilismo? De crise dos valores. Devemos, ao contrário, acelerá-lo. Tem pressa. Ou seja, para chegar logo na crise dos valores. Como? Mostrando exatamente o que sustenta esses valores. Ou seja, uma vontade niilista. Certo? Por isso que não é questão de você condenar quem está investindo nesses valores das virtudes pequenas. É justamente colocar à mostra o que move esse investimento nesses valores das virtudes pequenas. Certo? Em que sentido? Se você trabalha 8 horas, trabalhe 12, 15, certo? Seja ainda mais eficaz do ponto de vista desses valores vigentes. Acelerar o processo. Por isso que ele está dizendo, assim se torna um obstáculo para todo aquele que tem pressa. É isso. O processo do niilismo, o processo da crise de todos os valores da modernidade, ele é irrefreável para o Nietzsche. Até porque tudo isso tem a ver com o ciclo do eterno retorno, de destruição e de criação. Então, o que pode ser feito, segundo Nietzsche? Acelerar o processo. Não se opor ao processo. Porque quem se opõe a esse processo é justamente a moral cristã. Certo? De ainda, né, medicalizar o sujeito. Como diz o Nietzsche, que já está maduro para o perecimento. Não, ainda não pereça. Eu te dou já um medicamento aqui. Ainda. Certo? Mais trabalho, mais pequenas felicidades. Então, é essa moral que se opõe ao processo, que é positivo, de crise dos valores. Enfim, então, ele diz, e mais de um anda para frente e olha para trás, com o pescoço rijo, nesses gostam de dar um encontrão, né? Então, está andando para frente, mas olhando para trás, né? Então, tem uma contradição aí, né? Ele gosta de dar um encontrão nesses. Pé e olho não devem mentir, nem desmentir um ao outro, mas há muita mentira entre as pessoas pequenas. Há muita mentira entre as pessoas pequenas, né? Claro, eu faço isso porque eu acredito e tal. Não, mas é porque tem uma pequena recompensa ali. Há muita mentira entre as pessoas pequenas, porque se não tiver a recompensa, ela nem vai fazer aquilo. Certo? Agora, quando você põe o querer inteiro naquilo que você faz, você não quer ser recompensado. Não é para ser recompensado que você faz isso. Nietzsche, né? Ele não escreveu isso para ser recompensado. É um querer inteiro. Aí ele diz, né? Alguns deles querem, mas a maioria é apenas objeto do querer. Esse trecho aqui, ele está melhor na tradução do Mário da Silva. Certo? Eu vou ler esse trecho aqui para vocês, e aí a tradução que vocês também têm aí, que é uma tradução diferente das que eu tenho aqui, se vocês quiserem também ler esse trecho, para a gente poder ver qual que está melhor.
Na do Mário da Silva está assim: há alguns deles que querem, mas a maioria é apenas meio do querer de outrem. Essa é a tradução do Mário da Silva. O que ele está querendo dizer aqui? Alguns no rebanho querem ser livres, querem inventar um modo de vida, mas a maioria no rebanho, né, é apenas meio do querer de outrem, ou seja, faz o que os outros querem. A maioria faz o que os outros querem. É apenas meio do querer de outrem. A maioria. Mas entre estes no rebanho tem aqueles que realmente querem ser livres, certo? Os que têm ouvidos novos para a música nova. Então, está melhor esse trecho do que a do Paulo Sérgio Souza. Como é que está a de vocês? Só para sentir se está boa. Alguns deles querem, mas a maioria apenas são queridos. Alguns são sinceros, mas a maioria deles é de maus comediantes. Tá, a segunda parte está tudo certo, mas a primeira parte é melhor essa do Mário da Silva, porque a ideia dele qual é? No rebanho, há alguns deles que querem ser livres. Vocês vão, inclusive, entender isso na sequência. Mas a maioria é apenas meio do querer de outrem. Faz o que os outros querem, certo? Meio do querer de outrem. Estou fazendo porque querem que eu faça isso. Então é um meio querer aqui, porque eu vou ganhar algo com isso, eu vou ter uma recompensa. Aí ele diz aqui, aí do Mário da Silva está assim, ou melhor, do Paulo Sérgio de Souza, alguns deles são autênticos. Quem são esses que são autênticos? São os que têm ouvidos novos para a música nova, os que realmente querem ser livres. Mas a maioria é de maus atores, ou como está aí, comediantes. Né? Na do Mário da Silva está assim, alguns são autênticos, mas a maioria é de maus atores. Por que ele está querendo dizer aqui de maus atores? Que é a maioria que é só meio do querer de outrem, ou seja, que faz o que os outros querem. Né? Essa maioria aqui são esses que representam um papel social, maus atores. São esses que se levam a sério, né? Então são maus atores. Vocês vão ver na verdade que mais adiante ele vai falar sobre os autores autênticos, são os que não se levam a sério. Então, ao representar papéis sociais e se levarem a sério, eles são maus atores, porque essa representação de papéis sociais fazem eles então ter essas virtudes pequenas, ou então fazer o que os outros querem. É isso. E tem outros no rebanho que não querem isso, que são autênticos, que não querem representar papéis ou fazer o que os outros querem. Tem um querer autêntico, querem colocar o coração em algo, certo? Querem ser de fato livres. É isso que ele está dizendo aqui nesse trecho. Aí na sequência ainda ele vai dizer isso. Na do Paulo Sérgio Souza está assim: há atores sem o saber entre essas pessoas, e atores sem o querer. Os autênticos são sempre raros, em especial os atores autênticos. Lá na do Mário da Silva está assim: há entre eles atores sem saber e atores sem querer. Os homens autênticos são cada vez mais raros, especialmente os atores autênticos. Os autores autênticos são cada vez mais raros. Não são os atores que ele falou anteriormente, que são os maus atores, os que representam papéis sociais e aí tem os meios quereres, fazem o que os outros querem, certo? Esses autores autênticos são os que não se levam a sério, são esses que querem de fato, né? Querem se tornar livres. Então ele disse antes: há entre eles atores sem saber e atores sem querer. Aqui no Mário do Paulo César está assim: alguns deles, há atores sem o saber, né? Entre essas pessoas, sem o conhecimento, né? Há atores sem o conhecimento entre essas pessoas, e atores sem o querer, ficam só com os meios quereres. Então existem os maus atores e existem os atores autênticos. Existem os que
representam papéis e levam a sério, né, esses papéis que eles representam, certo? E tem os autores autênticos que não se levam a sério, não levam a sério esses papéis, certo? E esses são sempre raros, esses autênticos, ou seja, os que realmente querem ser livres. Aí ele diz: há pouca virilidade aqui, que é o sentido anterior, né, que vimos aqui, né, que ele chega a dizer, né, será que homens, né, podem entrar e sair deles, né, sair dos cômodos e dos aposentos pequenos? Então, há pouca virilidade aqui, ou seja, há pouca coragem na nossa época, é isso que ele está querendo dizer. Há pouca coragem na nossa época, há pouca virilidade aqui, pouca força, né, pouca coragem, isso que é o sentido da virilidade aqui. Daí se masculinizarem suas mulheres, ou seja, como existe então pouca virilidade, pouca coragem, né, a mulher ela é masculinizada, ou seja, é também tornada enfraquecida. Homens e mulheres se tornam enfraquecidos pela moral da nossa época. Então olha só, há pouca virilidade aqui. Daí se masculinizarem suas mulheres. As mulheres também se tornam enfraquecidas pelos homens também enfraquecidos. Certo? Imagine ainda mais na época do Nietzsche, né, o papel da mulher, né, na sociedade que o Nietzsche viveu. Certo? Enfraquecida ou masculinizada por também um homem enfraquecido. Pois apenas quem for viril o suficiente, quem for forte o suficiente, irá na mulher redimir a mulher. Então quem for forte o suficiente, seja homem e também seja mulher, né, irá redimir na mulher a mulher. Ou seja, a mulher vai deixar de ser masculinizada por um homem enfraquecido. Certo? Diga. Eu só não entendi Claro. o porquê do masculinizar. O masculinizar no sentido de uma forma homem, né? Uma forma como o homem deve ser, né? Aí a mulher ela vai se submeter a uma forma do homem. Ele está dizendo assim eu não sei qual que é o tema. A mulher se comportar como homem, né? De uma situação feminina, mas querendo imitar os homens e cometendo os mesmos erros. Os homens fracos. Viver como homem, né? Sei lá, usar calça, mas imitando o lado ruim do homem, é isso? Seria algo como o homem ele é um modelo, né? Enfim, de viver, e aí a mulher ela vai sendo imposta a ela esse modelo, ela vai reproduzir esse modelo do homem. E aí você pode até relacionar também a modos também de se vestir, de se comportar sexualmente, coisas que na verdade são impostas por um modelo do homem, certo? Então isso que é a mulher ser masculinizada, é um modelo do homem, mas que modelo do homem é este? É um homem fraco, certo? Não é o viril. A mulher pode ser viril também, certo? Isso, sentido de potência, perfeito. Por isso que Nietzsche é difícil, principalmente esse livro, são simples. Eles explicaram melhor mesmo, para tirar qualquer nuance. Isso, mas dá muita confusão mesmo. Porque, bom, por exemplo, a gente vê, né, quando a mulher ela entra no mercado de trabalho, já que você falou da emancipação da mulher, certo? Claro, você também pode destacar o positivo nisso, mas isso também não deixa de também ser uma captura da mulher, também. Porque no mercado de trabalho ela vai ter que se comportar como o homem se comporta no mercado de trabalho. Eu estou longe do mundo corporativo, mas eu sei, né, que a mulher ela não pode demonstrar fraqueza se ela tem um alto cargo numa empresa, por exemplo, certo? E a mulher ela é mais emotiva, ela sente de um modo diferente, mas ela é masculinizada, então ela tem que ser
firme no mundo corporativo. Sim. Até o corpo dela também, né? O corte de cabelo também mais próximo do homem. Também o modo de falar é um modo de tornar a mulher também fraca. É uma virilidade mentirosa. E é isso. E não é a virilidade que ele está dizendo. A virilidade é a mulher manifestar a potência dela. E o fraco, o homem, não tolera isso. Vejam, Nietzsche não é misógino em nenhum momento. É que tem que pegar trecho por trecho e desconstruir. Tem que ter um curso só sobre isso. Pegar os trechos, né? Porque tem gente que acha que o Nietzsche era misógino. Certo? Na verdade, está liberando a mulher também, não só o homem. Certo? Ou seja, e aí a mulher ela se submete a essa masculinização de um sujeito também enfraquecido. Ambos enfraquecidos. Não há mais a virilidade. Seja no homem, seja na mulher. Sim, a história do chegar lá, né? Subir os degraus. Isso, perfeito. Exatamente. Eu também tenho direito. Da mesma maneira, a gente pode dizer também ao negro, Sim. ao pobre, ao índio, também. Né? É um modelo que é imposto, mas os valores são os mesmos. Sim. Certo? Então, e aí as pessoas acham que são livres. Mas que liberdade é essa? Certo? Então, enfim, então, isso depois nas perguntas eu posso desenvolver melhor, porque eu sei que... pode pensar. Pensa à vontade, porque eu sei que é difícil, mas o que ele está querendo destacar é isso. Não tem virilidade nem no homem e nem na mulher que ele está dizendo aqui. E quando ele diz que é necessária a virilidade, é também na mulher. Certo? A mulher viril, como a Luz Salomé, né? Ela é perigosa do ponto de vista do rebanho. Certo? Dizer o que pensa, criar um modo de vida, né? Não é à toa que o Nietzsche foi atraído por ela, Freud foi atraído por ela, o Hilke, né, o poeta também foi atraído por ela, né? Enfim, então tinha alguma coisa ali que destoava, né, de uma mulher masculinizada. Da média. Isso, da média, perfeito. Enfim, avançando. Eu sirvo, tu serves, nós servimos. É isso, é o que tem na nossa época. Eu sirvo, tu serves, nós servimos. Assim também reza aqui a hipocrisia dos dominantes. Olha só, então os que dominam, os que têm o poder, os donos da mídia, os donos dos bancos, etc., também são servos. Certo? Não é a representação do senhor o escravo que a gente está habituado, que ele está dizendo aqui, é o contrário. O que manda, ele é servo, não é só o que obedece. É meio querer em tudo. Certo? E aí da mesma maneira também a mulher que também entra nesse sistema, assim como o homem. Servos também. Então, eu sirvo, tu serve, nós servimos. Assim também reza aqui a hipocrisia dos dominantes. E que infelicidade quando o primeiro senhor é apenas o primeiro servidor. Então o primeiro senhor, né, um banqueiro, por exemplo, um dono de um canal de televisão, ele é o primeiro servidor. Certo? Serve da manipulação. Isso, porque quem é livre para o Nietzsche, ele não precisa submeter o outro. Ele não precisa da cumplicidade do outro. É isso que falta na nossa época, quem comanda. Vocês viram isso? Os próprios Zaratustra, não, eu não tenho coragem ainda do leão, né? Me envergonho, eu não quero comandar. Porque quem comanda não se submete. Cria os seus valores, é virtuoso, inventa o seu bem, aí é a virtude que não é moral, põe o querer inteiro, e por efeito ele está despertando também os outros também a também criarem os seus valores, que são os que têm ouvidos novos para a música nova. Isso é prometer o futuro da humanidade. A humanidade então corre o risco de não existir mais estes que comandam, só tem serve. Nada mais atual, né? Nada mais atual. Enfim, então, o que ele está dizendo é o seguinte, então, o primeiro servidor, o primeiro senhor é apenas o primeiro servidor, certo? Enfim, também nas suas hipocrisias se extraviou a curiosidade de meu olhar, e bem adivinhei toda a felicidade de moscos e seu zumbir, junto a vidraças banhados de sol. Ou seja, tudo uma hipocrisia dos dominantes, entendeu?
Não só dos dominantes, né? Mas ele está destacando que é dos dominantes, né? Que é o primeiro senhor e apenas o primeiro servidor. Também nas suas hipocrisias se extraviou a curiosidade de me olhar, e bem advém toda a felicidade de moscas e seus zumbiros junto a vidraças banhadas de sol. Tanta bondade, tanta fraqueza enxergo eu. Olha isso, tem tanta bondade? Aí ele diz, não, tanta fraqueza, é isso. Tanta justiça e compaixão, aí ele diz, tanta fraqueza. Então a ideia que ele está dizendo, de fraqueza e de servidão, é isso. Certo? De submissão aos valores morais, às pequenas virtudes. Seja rico, seja pobre. Seja quem manda, seja quem obedece. É isso que ele está dizendo aqui. Sim, porque mesmo quem manda está... Depende do que se espera dele. Isso. E depende do outro, né, que o obedece. Certo? Se o outro se tornar livre, ele perdeu o poder dele. Certo? Uma emissora de televisão, se não tem mais o telespectador, A briga do audiência. acaba. A riqueza, enfim, daquela família acaba, enfim. Mas também, o que ele está dizendo é o seguinte, existe também aquele que é cúmplice disso, que depende desse, entre aspas, senhor. Então ele diz, tanta bondade, tanta fraqueza enxergo eu, tanta justiça e compaixão, tanta fraqueza. Independentemente da classe social. Tem um personagem que vocês vão ver quando chegarmos na parte 4 do livro, que é o mendigo voluntário. O que é o mendigo voluntário? Ele foi buscar a felicidade entre os ricos e não encontrou. Aí, então eu vou ser feliz entre os pobres. Também não encontrou a felicidade entre os pobres. Aí ele diz, plebe em cima, plebe embaixo. Também é outra coisa que as pessoas não entendem. O nobre... a nobreza e o plebeu, né? O nobre e o plebeu em Nietzsche também não tem a ver com classe social ou poder econômico, não é isso. Esse personagem diz assim, plebe em cima entre os mais ricos e plebe embaixo entre os mais pobres. Aí ele foi viver com as vacas, esse personagem, certo? Longe então dos ricos e dos pobres, certo? Então é um modo plebeu de existir, seja pobre, seja rico, é ressentido, é invejoso, não tolera o forte, é submisso, teme o querer, reprime seus instintos, isso é o modo plebeu. O nobre é o contrário, certo? Independentemente se ele é rico ou se ele é pobre. O nobre aqui é uma postura, um modo de vida afirmativo. Esse é o nobre, para o Nietzsche. Tem nada a ver com classe social. Pode coincidir de ser de uma classe social alta ou de uma classe social baixa, mas o que faz justamente com que aquele modo de vida seja nobre para o Nietzsche é não ressentir, é transmutar o acaso para ficar mais forte e criar seus valores. Esse é o nobre para o Nietzsche. O plebeu não faz isso. Da mesma maneira, o forte e o fraco também. Tem nada a ver com capacidade física. Certo? Ele é forte, porque fisicamente ele é forte. Não, não é isso. Certo? Avançando. Redondos, corretos e bondosos são eles uns com os outros. Olha isso, olha que imagem que ele está dizendo. Tal como os grãos de areia são redondos, corretos e bondosos uns com os outros. A imagem da igualdade, tal como os grãos de areia são redondos, corretos e bondosos uns com os outros. Ou seja, eu vou querer ser bondoso com o outro, para o outro não me fazer mal, certo? E aí ninguém cria modo de vida. Modestamente abraçar uma pequena felicidade. A isso chamam resignação. Olha isso aqui. Resignação, com uma pequena felicidade. Não é aquela felicidade por aumento de potência. É uma pequenininha felicidade. Aí vai embora, de novo, vou atrás. É a resignação. E nisso já olha modestamente de soslaio para uma nova pequena felicidade. Também nada tão atual. Pequenas doses de felicidade oferecidas na bandeja. Seja rico, seja pobre. Olha isso. No fundo, simploriamente, querem uma coisa acima de tudo,
que ninguém lhes faça mal. Certo? Por isso a doutrina da igualdade. E ninguém me faça mal. Assim são obsequiosos com todos e lhe fazem bem. Isso, porém, ele até grifa, né? Covardia. Isso é covardia. Embora se chame virtude. Nietzsche vai lá na ferida. No fundo, isso é covardia, né? Querer todo mundo igual, né? Ser bem obsequioso, né, com os outros, a compaixão, não pensar em mim, pensar no outro. No fundo, tudo isso é covardia, diz o Nietzsche. E, se alguma vez falam rudemente, essas pessoas pequenas, eu ouço nisso apenas a sua rouquidão, pois qualquer corrente de ar as enrouquece. São sagazes, suas virtudes têm dedos sagazes, mas faltam-lhe os punhos. Olha isso. Seus dedos não sabem esconder-se atrás de punhos. A imagem, né, do punho, né, enfim, de uma força, né, eles não têm isso. Para elas, essas pessoas, né, virtude é o que torna modesto e manso. É isso. E olha que frase incrível aqui, né? Até perturbadora. Com ela, transformar o lobo em cão e o próprio homem no melhor animal doméstico do homem. Nossa, olha isso, né? Então é uma moral que domestica o homem. Ou seja, o próprio homem no melhor animal doméstico do homem. O que é domesticar? É tornar inofensivo. E o que é tornar inofensivo? É tornar igual. É isso. Certo? Aí que ajuda vocês a entender o que ele falou antes, né? De não ter a virilidade, de inclusive masculinizar as mulheres, de que só existem então servidores, inclusive os que dominam também são servos. Tem tudo a ver com isso que ele está dizendo aqui. Da domesticação humana. Por isso que quando a gente vai falar sobre os povos antigos, etc., não como modelos, mas dizendo, olha, lá essas forças vazavam, eram povos guerreiros, certo? Isso foi, com o tempo, pela moral, principalmente a moral cristã, isso foi cada vez mais tornado que latente, essa força, certo? E por isso que, como já falei para vocês, a moral, o cristianismo com moral vai cair, vai morrer em 2 séculos, diz ele, por causa disso, de tão fraco, tão fraco, tão fraco, tão fraco, pronto. Os valores perecem, os valores da moral cristã, certo? Então olha isso aqui. Enfim, pomos nossa cadeira no meio, diz-me seu sorriso complacente, entendeu? Lá no Mário da Silva está sorrisinho de contentamento, não, a gente é muito moderado, entendeu? Extremamente moderado, a gente não se arrisca, entendeu? A gente não afirma os instintos, a gente é extremamente comedido, moderado. Então, enfim. Então, aqui que ele está dizendo, pomos nossa cadeira no meio, diz-me seu sorriso complacente, tão distantes de lutadores moribundos como de porcos satisfeitos. Lá na Gaia Ciência, se não me engano é na Gaia Ciência, mas tem um aforismo, talvez seja lá, que ele chega a dizer, construam suas casas próximas do Vesúvio, o vulcão Vesúvio. O que ele quer dizer com isso? Ou seja, arrisque-se, saia da zona de conforto. Isso. Esse domesticado, ele quer ficar na zona de conforto dele. Vocês estão entendendo o que ele está querendo dizer aqui? Onde está a crítica? Então não é que você vai lá literalmente, né, e viver à beira do Vesúvio, certo? Pode ser também, certo? Não é literalmente. Por isso que é difícil ler Nietzsche. O que ele está querendo dizer com isso? A imagem, né, do Vesúvio, ou seja, o perigo, aquilo lá pode entrar em erupção, né, e levar as casas ali embora, certo? É arriscar. E que numa certa situação até de penúria, você é levado a arriscar. Você é levado a mobilizar suas forças de criação. E o bem-estar, o comedimento te protege disso. Entendeu? Para que eu vou arriscar se já está tudo na bandeja?
Isso, exatamente isso. Eu não vou resolver problemas. Aí a felicidade, ela se confunde com isso. Com essas pequenas doses de prazer, de alegria. É isso. Né? Ele vai dizer uma coisa incrível aqui na sequência, né? De quem é forte. Né? Olha, vocês vão ver na sequência aqui. Então, olha só aqui. Ando em meio a esse povo e deixo cair algumas palavras, mas eles não sabem receber nem guardar. Por isso que ele falou antes lá, né? Sobre o silêncio, né? É este o novo silêncio que aprendi, né? Seu barulho ao meu redor estende um manto sobre meus pensamentos. Então ele já doou uma sabedoria, né? Então eles não sabem nem receber nem guardar, porque no fundo o que ele queria é eles pegarem essa sabedoria e serem virtuosos mesmo, inventar a sua virtude. É isso que ele queria. Eles se admiram de que eu não tenha vindo censurar prazeres e vícios, certo? Então ele não era um moralista, né, o Zaratustra. E em verdade, tampouco vinha cautelar contra batedores de carteiros. Eles se admiram de que eu não esteja pronto a afinar e aguçar sua esperteza. Então ele não veio para poder censurá-los e também não veio para poder reforçar ainda a esperteza dele. A esperteza deles, né? Eles se sentem espertos, né? Como se já não tivessem bastantes cabeças espertos, cujas vozes arranham como lápis de lousa. Ou seja, existem muitas pessoas que já fazem isso. Bastantes cabeças espertos, gênios do povo, né? Que já fazem isso, de afinar e aguçar a esperteza deles. Você vai ter lá os gurus, né? Você vai ter, não, compre meus livros, que vocês vão ser ainda mais espertos ainda. Zaratustra diz, olha, eles se admiram de eu não fazer isso. Eles ficam admirados. Não, Zaratustra, você não vai reforçar nossas espertezas? Como isso, Zaratustra? É muito estranho, né? Zaratustra para eles. E quando eu grito, maldizei todos os covardes demônios em vós que gostam de choramingar, juntar as mãos e rezar, então eles gritam, Zaratustra é sem Deus, né? Porque ele está falando aqui dos covardes demônios, né? Então Zaratustra é sem Deus. E especialmente seus mestres da resignação gritam isso. Mas justamente a esses eu amo gritar no ouvido. Sim, sou Zaratustra, o sem Deus. Esses mestres da resignação são os gurus que eu já falei antes aqui. Mestres da resignação por quê? Porque eles reforçam aquilo que o rebanho quer, certo? Pequenas felicidades, 10 passos para poder ser um executivo de sucesso, não sei, está vindo isso na minha cabeça agora, certo? É isso, são os mestres da resignação, é isso. Nietzsche aplicado para o mundo corporativo, sei lá, não sei se existe isso, mas algo, mestres da resignação. Então, ele se admira do Zaratustra não fazer isso, é isso que ele está dizendo aqui. Onde quer que seja pequeno, doentio e sarnento, eles se enfiam. Olha que lucidez que esse cara está dizendo. Vocês estão entendendo isso que ele está dizendo aqui? Ou seja, você tem lá o rebanho doido, né, por alguém que vai aguçar a esperteza deles. Esses homens de rebanho, certo? É claro, meu filho, compre meus livros, né, que aí você vai ser ainda mais esperto. Então, onde quer que seja pequeno, doentio e sarnento, eles se enfiam, os mestres da resignação. Eles farejam onde existe o quê? Isso, fraqueza. Ao que é pequeno, doentio e sarnento. Eles vão lá. É isso. Vem já com a receita. Vem com a fórmula. E apenas meu nojo me impede de esmagá-los. Apenas meu nojo me impede de esmagá-los. Muito bem, eis a minha prédica, né, o meu sermão, né, para os seus ouvidos. Eu sou o Zaratustra, o sem Deus, que diz, quem é mais sem Deus do que eu para desfrutar de seu ensinamento? Né? Então, se existir alguém ainda mais sem Deus do que eu vou estar lá, né, para poder aprender com essa pessoa, desfrutar de seu ensinamento. Eu sou o Zaratustra, o sem Deus, onde posso encontrar meus iguais? Olha só, então tem uma outra igualdade aqui. Olha o que ele vai dizer. São meus iguais todos aqueles que dão a si mesmos sua vontade e se desfazem de toda a resignação. Ponto final. Nossa, acabou a aula, não tem mais aula aqui. Porque ele está se dirigindo, olha isso aqui,
né? Iguais são aqueles... Então você pode dizer, existe uma igualdade aqui, não da fraqueza, mas dos fortes. Não tem problema de brigar com a palavra, certo? São meus iguais todos aqueles que dão a si mesmos sua vontade. Quem são os iguais? Não são os que têm os meios quereres, que vão atrás de uma pequena felicidade e que vão atrás dos mestres da resignação, certo? Esses não são os iguais. Os iguais são os que têm o querer inteiro, põem o coração naquilo que fazem, certo? Esses são os iguais. São meus iguais todos aqueles que dão a si mesmos sua vontade, além do elogio e da censura, e se desfazem de toda resignação, todo comedimento, toda falta de ser, que é a vida. A vida, que tristeza. Se desfazem de qualquer resignação, certo? Ou seja, que inventaram a sua própria virtude. Esses são os iguais, companheiros para a criação, são os amigos do Zaratustra, são os que ele ama, não o próximo, mas o amor ao distante, que são esses que são os amigos, ou seja, os que realmente tomaram posse da sua singularidade, sua potência singular de criar. Esses são os iguais, certo? Eu sou Zaratustra, o sem Deus. Chego a cozinhar todo o acaso em minha panela, e somente quando ele está bem cozido que eu lhe dou boas-vindas como o meu alimento. Isso que é transmutar o acaso. Isso que é o nobre. Isso que é o igual. Igual ao Zaratustra, certo? Ou seja, veio o acaso, eu não vou ressentir, eu vou transmutar, deixar o acaso sendo cozido na panela, deixar lá no inconsciente. Nos cursos sobre o Nietzsche, eu sempre digo isso, né? Eu cito esse trecho aqui, entendeu? Com relação ao ressentimento. O que o ressentido não faz, né? Que é isso aqui, digerir o acaso, ou cozinhar o acaso na panela, certo? Eu sou o Zaratustra sem Deus, chego a cozinhar toda a casa em minha panela, e somente quando ele está bem cozido, eu lhe dou boas-vindas como o meu alimento. Ou seja, deixa lá o inconsciente processar o que chegou, até o ponto que aquilo se tornou um alimento, se tornou mais forte. Que é a frase nietzschiana também, retirada de contexto, né? Muito comum por aí: o que não me mata me torna mais forte. É isso aqui. Já que chegou, né? Não me matou, vai me tornar mais forte. Mas desde que eu deixe, então, o acaso sendo cozido lá na panela. Certo? O homem pequeno não faz isso. Ele já acusa. Então ele diz: e em verdade, mais de um acaso me chegou imperiosamente, mas ainda mais imperiosamente lhe falou-me a vontade, e logo estava ele de joelhos a suplicar abrigo e coração junto a mim, e a dizer lisonjeiramente: vê, Zaratustra, somente o amigo procura o amigo. Olha isso, você quebrou a perna, ficou doente, perdeu o emprego, alguma coisa que te aconteceu que te causou tristeza, onde é fácil colar o ressentimento no que está fraco, né? Porque só tem força reativa, a força ativa que permite o esquecimento está interiorizado. Esse que é forte, já que aconteceu, eu vou transmutar isso, e aquilo que me ameaçava agora vai ser o meu amigo. Você até agradece por ter passado por isso. O fraco não faz isso, porque a moral não ensina isso a ele, ensina a acusar, e ele mesmo se acusar, né? Vou reler esse trecho que é muito importante. E em verdade, mais de um acaso me chegou imperiosamente. O acaso não tem finalidade, é relação de força. Chegou, né? Te causou algo que até te entristeceu, mas ainda mais imperiosamente lhe falou minha vontade. Isso quer transmutar uma força, fazer uma força se tornar uma aliada. Ela chegou, né? Você vai transmutá-la. E logo ele estava de joelhos, o acaso estava de joelhos agora. Antes ele veio com tudo, né? Imperiosamente, né? Veio com tudo. Mas ainda mais imperiosamente lhe falou a minha vontade. Então você é meu agora. Eu vou te transmutar agora. Isso que é o nobre que eu falei antes. Tem nada a ver com classe social. Esse que é o forte. Esse que é o igual ao Zaratustra. Esse que afirma o eterno retorno. Aí,
mas ainda mais imperiosamente lhe falou minha vontade, e logo ele estava de joelhos a suplicar abrigo e coração junto a mim. Ou seja, aquilo que antes me ameaçava, agora se tornou um amigo. Olha isso, você faz até festa por ter passado por aquilo, mas a moral não ensina isso. As virtudes morais, as pequenas virtudes não ensinam isso. Então, a suplicar abrigo e coração junto a mim, e a dizer lisonjeiramente: vê, Zaratustra, somente um amigo procura o amigo. Certo? Então isso que é transmutar o acaso. Importantíssimo isso. Muito importante isso que ele está dizendo. E olha o que ele vai dizer: mas para que falar onde ninguém tem meus ouvidos? Assim quero gritar aos quatro ventos. Pronto, ele vai começar a gritar agora, e eu vou gritar junto com ele, aqui, certo? Porque ele está falando, ninguém tem os ouvidos dele, né? Então ele vai começar a gritar agora. Então olha o que ele vai fazer aqui: vós vos tornais cada vez menores, ó gente pequena. Ele começa a gritar: desmoronais, ó amantes do bem-estar. Isso quer acelerar o processo. Desmoronais logo. Ainda perecereis de vossas muitas pequenas virtudes, de vossas muitas pequenas abstenções, de vossa muita pequena resignação. Ou seja, ainda vocês vão perecer ainda de tantas pequenas virtudes, de tantas pequenas abstenções, de tanta pequena resignação, porque não dá, a vida chega um ponto que não dá mais, certo? Isso tem que ser destruído. Demasiado macio, demasiado indulgente, assim é vosso terreno, né, do bem-estar, né, do comedimento. Para tornar-se grande, porém, uma árvore deve lançar duras raízes em duras rochas. Entenderam o que ele está dizendo aqui? Ou seja, os amantes do bem-estar querem o quê? Um terreno, como ele falou antes, né, aqui, macio, exatamente, demasiado macio, demasiado indulgente, assim é vosso terreno. Não, ele só quer conforto, é isso. Mas para tornar-se grande, porém uma árvore deve lançar duras raízes em duras rochas. Construa suas casas próximas do Vesúvio, é isso. Ou seja, transmute o acaso para poder ficar mais forte. É isso que o Nietzsche está dizendo aqui, certo? É isso que faz você se tornar grande. Não fugir do acaso, não querer se proteger do acaso, mais bem-estar, mas vindo ele, com a dificuldade que for, transmutá-lo, você se torna grande. Como uma árvore, para poder se tornar grande, lança duras raízes em duras rochas. Olha isso que ele está... Estão entendendo a questão? A dificuldade, o obstáculo é positivo. É isso, para você poder transmutar aquilo para poder ficar mais forte. E se sentir feliz por superar uma resistência sem precisar de muleta. Por isso que eu disse anteriormente, né? Ou seja, você faz até festa por aquilo que lhe aconteceu. Você superou isso. Também o que deixais de fazer é parte do tecido do futuro dos homens. Porque o que esses que estão deixando de fazer, porque só olham para o seu próprio umbigo, isso tem consequência no futuro da humanidade. Por isso que aquele que ordena, que se torna forte, que cria um modo de vida, ele está prometendo o futuro da humanidade. E o que deixa de fazer isso, de ordenar, né, olhar para o seu umbigo, ameaça o que? O futuro da humanidade. Então também o que deixais de fazer é parte do tecido do futuro dos homens. Também vosso nada é uma teia de aranha e uma aranha que vive do sangue do futuro. Então essa negação, né, da vida, né, que surge desse sujeito que olha só para o seu umbigo, passou uma pequena felicidade, ele vai atrás de uma outra pequena felicidade, isso que é olhar só para o seu próprio umbigo, né, tal como essa teia de aranha, né, e uma aranha que vive do sangue do futuro. Ou seja, há uma negação do futuro da humanidade. É a minha pequena felicidade aqui hoje. Dane-se o planeta,
né? Dane-se as próximas gerações. É isso. E quando recebeis, é como se furtasseis. Ó pequenos virtuosos. Então aquilo que eles recebem, né, é como se eles furtassem, né? Eles tiram escondido. Né? Aquilo que eles recebem, na verdade, é como se eles tivessem furtado. Ou seja, eles fazem isso, aí ganham isso. Né? Recebem algo. Né? O meu querer, né? Eu faço algo, aí eu recebo algo. É como se tirasse escondido. Mas ainda entre os malandros diz a honra: só se deve furtar quando não se pode roubar. Lá no Mário da Silva está, mais ainda entre os ladrões, né, os malfeitores, diz a honra: só se deve furtar quando não se pode roubar. Ou seja, entre então os malfeitores, né, o importante é roubar, né, e não tirar escondido. O que me parece que o Nietzsche está querendo dizer aqui, porque ele está falando justamente para esses homens pequenos, enfim, tudo isso que a gente está vendo aqui, é que o que eles têm, né, é como se eles tivessem tirado escondido. E não algo explícito, que é o roubo. Certo? O Mesmo roubo. que o roubo, né? Oi? Mesmo o roubo, explícito tão quanto o roubo. Isso, o que eles têm, na verdade, é escondido, né? É por baixo do pano. É isso que ele está dizendo aqui. É esse que só olha para o seu próprio umbigo e vai atrás de uma pequena felicidade. Isso é escondido. É uma hipocrisia aqui. Mas ainda entre os malandros ou malfeitores, né, diz a honra, né? Só se deve furtar quando não se pode roubar. É dado. Também isso é o ensinamento da entrega. Isso é dado, né? Porque eu me entreguei, né? Eu me sacrifiquei, então é dado isso. Aí ele diz: mas eu vos digo, ó amantes do bem-estar, é tomado, e cada vez mais será tomado de vós. E o que será cada vez mais tomado deles, né? É o bem-estar. Ou seja, aquilo que eles furtaram, né? O que eles tiraram escondido, isso vai ser tomado deles. Em que sentido? Justamente porque eles vão se cansar disso. Vai haver um cansaço disso, então isso será tomado deles. É o que ele vai desenvolver na sequência, vocês vão entender isso na sequência. Olha só o que ele diz: se afastasseis de vós todo o meio querer, e vos tornasseis decididos à indolência, né, que é a apatia, né, tanto quanto a ação. Olha que importante isso que ele está dizendo. Eu venho falando desde a primeira aula, né, sobre o meio querer, relacionado então a essas virtudes morais. Só faça algo se for recompensado, se tiver uma pequena felicidade, certo? Mesmo que seja isso escondido, certo? Ele diz assim: olha, se antes disso, se vocês afastassem todo esse meio querer e se decidissem, né, a indolência, ou seja, a apatia, ou seja, já não vão mais querer o meio querer, já não vão mais ter o meio querer, melhor dizendo, apatia, já nem levanta a cama. Isso. Se você se decidisse isso, por isso, seria muito melhor, para agora pelo menos já alguma outra coisa surgir. Ou então, né, a ação, né, que já é o querer mesmo, já de fazer algo que te dá o mais alto sentimento. Antes, se vocês se decidissem por isso, ou a apatia ou a ação, ambos são melhores do que o meio querer, certo? Que mantém tudo isso que a gente está vendo aí. É isso que ele está dizendo. Antes decidir pela apatia ou pela ação do que manter esse meio querer, certo? Vocês estão entendendo isso aqui? Acelerar o processo. Perfeito. Acelerar o processo. Exatamente isso. Exatamente isso. A ideia de acelerar o processo. Aí ele diz: se compreendesseis minhas palavras, fazei então o que quiserdes. Essas são as palavras dele, né? Mas primeiramente sede capazes de querer. Olha o que ele está dizendo, né? Se compreendesses minhas palavras. Quais são essas palavras, né? Fazei então o que quiserdes, mas primeiramente sede capazes de querer. Olha isso. O que você quer? Você não sabe, certo?
enquanto ainda preso no meio querer. Então tem que ter esse despertar, né, desse querer inteiro. Aí isso tem a ver com silêncio e solidão, que veremos isso com relação ao eterno retorno. Sair do gregário, né, momentaneamente, para ter pensamentos em você que vão emergir, até ter uma decisão, que não é você que vai decidir, é a vida em você que decide. Vocês vão ver isso nas aulas sobre o eterno retorno. Certo? Aí que surge esse querer inteiro. Porque o meu querer já é ensinado pela moral. Por isso que ele falou antes dos maus atores, né, que representam papéis que fazem o que os outros querem, porque tem uma pequena felicidade como recompensa. Então isso funciona. Só que chega uma hora que eu cansei. Que maravilha, decidiu então pela apatia, melhor ainda, do que ainda continuar representando esses papéis onde você só quer o querer dos outros. E você só quer o querer dos outros porque tem uma pequena felicidade. Porque se não tivesse a pequena felicidade, você não continuaria querendo o querer dos outros. Certo? Avançando então. Amai então vosso próximo como a vós mesmos, mas sede antes aqueles que amam a si mesmos. Olha isso. Não se nega o próximo, mas antes é necessário amar a si mesmo. Porque se você ama a si mesmo, você coloca o querer inteiro. Que é aquele exemplo do avião. Isso que você falou antes, né? Isso, exatamente. Que amam com grande amor, que amam com grande desprezo. O que é esse amar com grande amor, né? Amar com grande desprezo? Eles se desprezam, né, como um sujeito gregário, né, como um sujeito que tem que representar papéis para poder ter as pequenas felicidades. Eles desprezam isso. Isso vem com grande amor, né? Que amam com grande amor, que amam com grande desprezo. Logo no início lá ele diz, né, no prólogo, né, eu amo os que declinam, né, os que desejam o seu ocaso, ou seja, que querem se tornar cinzas para poder se reinventarem, certo? Porque amam a si mesmos como potência singular para poder criar. Então, que amam com grande amor, que amam com grande desprezo. Assim fala Zaratustra sem Deus. Mas para que falar onde ninguém tem meus ouvidos? Entendeu? Aqui ainda é uma hora cedo demais para mim. Está falando dele, né? 1883. Né? É cedo demais ainda. Que está falando, mas ninguém está ouvindo. Eu sou meu próprio precursor em meio a esse povo. Né? Ele falou antes, mas aqui ainda é uma hora cedo demais para mim. Eu sou meu próprio precursor em meio a esse povo, meu próprio canto do galo pelas ruas escuras. Mas a hora deles está chegando. Isso aqui parece um teatro, né? Mas a hora deles está chegando. E também a minha chega. Olha isso. Porque é claro, porque enquanto eles estão atrás das pequenas felicidades, eles não vão olhar para o Zaratustra. O que ele falou antes, né? Eles não pensam em mim. Seu silêncio estende um manto sobre os meus pensamentos. Quando que vai chegar a hora de Zaratustra? No fundo, Nietzsche, ele está falando dele aqui. Quando a hora deles chegar. E quando a hora deles vai chegar? Ele diz, a cada hora eles se tornam menores, mais pobres, mais infecundos. Pobres ervas, pobre terreno. E logo estarão como capim seco e estepe, em verdade, cansados de si mesmos. Niilismo passivo. Vocês vão ouvir o áudio que eu vou mandar para vocês do Encontro Filosófico, Niilismo e Eterno Retorno. Vocês vão entender isso. E sedentos de fogo mais que de água. Tudo dramatizado aqui, né, pelo Nietzsche, certo? Ou seja, cansados de si mesmo. Ou seja, já não há mais valor para a gente poder investir, certo? Aí quem entra na jogada? Nietzsche. O que aquele cara falou mesmo lá do século XIX mesmo, né? Porque, claro, para que vai ouvir isso aqui se eu ainda estou correndo atrás das pequenas felicidades? Nós não temos tempo ainda para Zaratustra, o rebanho diz, certo? Quando que vai ter tempo para Zaratustra? Quando já não tem mais valor nenhum. Estamos cansados de nós mesmos, certo? A potência não cresce mesmo. Tudo se tornou tão pequeno
como ele falou aqui, né? Cada vez menores, mais pobres, mais infecundos. A crise de todos os valores. Certo? Ó abençoada hora do raio. Ó mistério antes do meio-dia. Um dia farei deles fogos galopantes e arautos com línguas de fogo, né? Mensageiros, né? Com línguas de fogo. Por isso que eu falei, isso aqui parece um teatro, né? Deverão anunciar um dia com línguas de fogo. Está chegando, está próximo o grande meio-dia, que é a transmutação da vontade.